Fala galera, tudo bem? Aqui é a Luísa Froy, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aura Talk. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, que brilha meu olho, que eu adoro participar, que é sobre eventos e a importância deles para quando a gente vai falar de marketing. Hoje eu convidei, então, uma especialista para vir trocar uma ideia aqui com a gente, que ela acabou de passar por um processo de rebranding muito legal na empresa dela e ela é muito especialista no assunto, né? Eu tô aqui com a Catiúcia, da Real Dreams. Tudo bem? Tudo certo, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Cati, me conta um pouco mais, assim, da tua empresa, né? Tu me mandou uma descrição aqui, mas eu acho que é legal tu falar um pouquinho, né? Então, a Real Dreams, ela nasceu meio a turbulências, digamos assim, uma mudança profissional, né? Eu trabalhava totalmente na área da moda. Uhum. E aí eu pensei, não, eu tenho que mudar. Então, eu parei na Fevale, me formei na primeira e única turma de eventos que existiu na Fevale. Então, é bem engraçado porque as pessoas acham que eu invento isso, né? Mas foi a primeira turma. E caí de paraquedas lá. No início, a gente não sabia muito o que era e tal. E realmente eu não me vejo fazendo outra coisa agora. Então, a gente comemorou agora 7 anos, nesse ano, né, de Real Dreams. Temos vários projetos que iniciaram, porque a Real Dreams, ela nasceu já com um projeto, né? Projeto que vale o amor, a gente seleciona casais para ganhar um casamento a cada 2 anos. E a gente está sempre tentando inovar, né? Então, a gente passou por esse processo de mudança novamente. Para quê? Para ter um novo posicionamento no mercado. Perfeito. Não, dá pra ver que tu ama eventos, né? Não, que tu não vejo outra coisa. É uma das especialistas aqui da região, né? A gente fala em eventos, lembra de ti. E como é que foram nascendo essas verticais hoje da empresa, né? Porque hoje tu não trabalha só com casamentos, né? É uma frente forte, mas não é somente casamentos, né? Tu faz 15 anos, qualquer evento social, né? Enfim. Então, assim, quando nasceu a Real Dreams, a ideia era fazer assessoria cerimonial. Já começou por ali que, bom, as pessoas na minha região, né? Quando a Real Dreams nasceu em Campo Bom, as pessoas não sabiam direito nem o que era assessoria. Então, eu tive que fazer assessoria, decoração e cerimonial para captação de cliente. Pensei no melhor formato, né, no momento, era focar em casamentos, tá? Por quê? Porque era algo que sempre me encantou, para realização dos sonhos e tal. E é algo assim que vem o casal e os dois sabem o que querem, eles sabem o que podem investir, eles têm uma noção do que eles querem realizar lá no grande dia. É diferente de 15 anos, que o pai quer uma coisa, a mãe quer outra, e a filha às vezes não quer nada. Então, tipo assim, eu acabei focando naquilo que realmente era mais fácil de conduzir. Né? Então, acabou que no decorrer dos anos, eu acabei fazendo o casamento da pessoa, ela era dona de uma empresa, ai, Kate, tem como fazer isso? Depois ela falou, ai, assim, eu vou lançar um produto, eu acabei fazendo lançamentos e tudo mais, e aí veio a pandemia. E aí a pandemia eu tive que focar em projetos que não fossem só casamentos, porque na pandemia a gente acabou fazendo só o Elopement Wedding, que significa quando um casal apaixonado foge para um lugar bonito e casa-se escondido. A gente focou, que era o casamento a 2, e aí a gente começou a fazer muito eventos empresariais. E acabou vendo que é tipo assim, um setor que tem um crescimento muito grande e é algo fácil, não é que é fácil, né? Que tipo assim, quando a gente já tem experiência, quando já nos passam o que é a necessidade, eu já envio um orçamento, a gente já finaliza o que precisa e executa. Não tem tanto, não é que nem casamento que a gente fica 1 ano trabalhando em cima. Os eventos empresariais acabam se tornando mais ágeis, mais rápido. E eu sou muito elétrica, eu gosto de coisa diferente, então eu estou sempre... E evento empresarial é isso, eu posso usar minha criatividade. Exatamente, né? E além disso, tu começou a criar mentorias também e a parte da conexão agência, né? Isso, durante a pandemia acabou que assim, na primeira semana da pandemia a gente fez uma pesquisa do que as outras empresas de eventos estavam fazendo fora do Brasil, porque a pandemia começou lá, então a gente focou em pesquisar. Tava muito aquela coisa de kit festa, kit isso, kit aquilo, nós falamos, nossa, isso eu não vou fazer, né? Porque ganhar R$20 não é o meu foco. Aí, então, porque era o que a gente ia ter, né? Exatamente. Porque era um bolinho, uma decoração, um negócio tipo R$20. Não dá, né? A gente vendia muito para pessoas que tiveram Covid e queriam agradecer os médicos, os enfermeiros. Aí mandavam a caixa gratidão, a gente inventou, sabe? Aí vinha um chocolate que era para isso, um energético para aquilo, sabe? Cada coisa tinha um significado. Então a gente criou presentes assim. Legal. Só que também ganhava R$20, né? Então a gente pensou assim, não dá, né? Tinha que ter um volume muito alto para valer, né? Porque, tipo assim, as contas estavam todas ali, né? Exatamente. Na sala que eu alugava, a senhora me deu 15 dias de desconto, porque ela disse que a pandemia durou 15 dias, né, na vida dela. Aí, então,
a gente pensou assim, nossa, vamos ter que fazer outra coisa. E aí meio que sem querer, algumas marcas vieram até a gente e começaram a falar assim, ai, Kati, já que a gente não vai poder fazer o lançamento, não vai poder fazer isso, tem como a gente fazer alguma outra coisa? E aí eu pensei, tá, vamos fazer assim, vamos montar press kits, já que eu já tenho esse acervo de caixas, de fita, de todo esse material que a gente investiu, vamos montar os press kits, a gente envia para os influenciadores, aí eu comecei a pesquisar os influenciadores, eu já tinha muito contato com o influenciador por causa dos eventos. E a gente já fazia as inaugurações, os lançamentos, então a gente só adaptou para fazer de forma online a inauguração ou o lançamento do produto através dos press kits, e aí nasceu a agência Conexão, porque a gente profissionalizou. Inclusive a gente está agora fazendo um novo passo para a agência, né? A gente vai entrar em contato, inclusive hoje, com todos os nossos influenciadores, que para eles continuarem fazendo parte, eles vão ter que passar por um treinamento. Vai ser tipo obrigatório. Por quê? Porque realmente é uma procura muito grande, é uma responsabilidade muito grande. A gente vai estar divulgando a marca, a empresa. E aí o influenciador, tu marcou com a fulaninha para ir lá às 4 horas da tarde, chegou às 5. Era para ela fazer 5 stories, ela fez 2,5. Ou fez de qualquer jeito porque estava preocupada com uma outra coisa. Teve dor de barriga naquele dia, teve cólica, teve dor de cabeça, teve isso, teve aquilo. Tipo, eu também tenho milhares de coisas. Mas eu cumpro com os meus compromissos. Então, esse treinamento é para profissionalizar ainda mais esse setor. Perfeito, perfeito. E a parte das mentorias de curso também surgiu nesse período? Então, na verdade foi assim. 2019 para 2020 aconteceu assim o boom que a gente queria. Tipo assim, as noivas entravam em contato com a gente e falavam assim, eu quero casar contigo. Eu digo ainda minhas noivas, né? Tenho muitas noivas. Quero casar contigo, né? Não comigo, né? Mas quero que tu faça o meu casamento quando que tu pode. Então, eles não vinham mais com a data. Eu que dizia a data que eu tinha disponível. Por quê? Porque a gente tinha, no mínimo, um casamento por final de semana. Então, a gente estava com uma demanda de 10, 15 casamentos por mês. Isso de 2019 para 2020. Inclusive, em março, a gente ia bater o recorde de casamentos e veio a pandemia. Que legal. Que legal, mas que pena. Enfim. É uma merdinha, né? Mas, assim, em março de 2020 ia ser um momento bem, tipo assim, uma fase bem de divisão, assim, da Real Dreams, né? Nós iríamos bater o recorde de casamentos, nós iríamos abrir uma filial em Santa Catarina, entende? Sim. E a gente iniciou em janeiro de 2020 os cursos de eventos, onde eu comecei com as mentorias presenciais, turmas de 6. Né, a gente fazia, o curso durava 4 horas, era um curso mais express e depois tinha mentoria, quem quisesse dar continuidade, que daí era 3 meses. Aí veio a pandemia, não pude dar continuidade, só terminei o que já tinha ali. E aí veio várias pessoas, vamos fazer online e tal, mas eu não me adaptei. Eu não conseguia seguir um cronograma, seguir um roteiro, sabe? E aí parece que ficava tão frio, sabe? Não conseguia. Aí então eu deixei quieto isso e só fiz o que dava para fazer durante a pandemia, foquei na agência, a gente conseguiu ganhar bastante dinheiro com a agência, com os influenciadores. Porque funciona assim, eu ganho em cima da comissão, em cima do trabalho deles. Ou se for uma permuta, alguma coisa, por exemplo, uma empresa de bolsas quer mandar uma bolsa para cada influenciador, de bônus eles vão me dar 2, 3 bolsas e eu dou para quem eu quero, eu sorteio, ou eu apresentei alguma marca, alguma empresa. Assim que a gente trabalha daí, né? Porque se for permuta, né, não tem como eu cobrar uma comissão em 30%, me dá a alça da tua bolsa. Tipo, né? É mesmo. Não tem como. Então a gente acabou, mas foi bem legal, a gente conseguiu ter um posicionamento bem bacana. E aí veio, né, vários outros desafios no decorrer ali. E a gente daí resolveu, então, mudar de endereço, criar uma identidade nova. A gente mudou para Novo Hamburgo e começou os passos ali, né, pouco a pouco. Pós-pandemia, se recuperando, se reestruturando para os eventos, né? Porque foram 3 meses trabalhando exatamente para... Não é que é de graça, tá? Mas, por exemplo, uma noiva me contratou lá em 2018 para casar em março de 2020. Ela não quis me pagar um reajuste, porque ela também estava sofrendo com a pandemia, marido perdeu o emprego e tal. Só que ela casou em março de 2022. 4 anos depois do contrato. Então, o valor que ela me pagou em 2018 não fazia nem sentido e nem fez cosquinha no orçamento. Então, teve casamentos que eu tive 5 mil reais de prejuízo. Mas eu executei, entende? Então, de março, abril, maio e junho ali, eu fiz mais de 40 casamentos. Aonde não aconteceram em 2 anos, eu fiz em 4 meses.
Mas executei com excelência. Claro que sempre tem alguém, tipo, que Sim, queria mais. Evento, né? É, Evento é a gente desafiador, né? A gente nunca vai agradar 100% todas as pessoas, porque daí não envolve eu, envolve o orçamento deles. Exatamente. Tipo assim, eu fiz o que dava pra fazer dentro daquilo que eles podiam investir. Exatamente. O que eles queriam a mais, aí eles não podiam investir. Então, realmente são frustrações internas que daí eu não posso. Por isso que a gente tem uma psicóloga Sim. que auxilia nessa parte, tá? A gente Que tem uma legal. terapeuta que auxilia, que quando a gente vê que não depende só de mim, que a gente trabalha com sonhos, mas que nem eu ainda falei ontem, eu dependo da realização do sonho dos outros para realizar os meus. É uma corrente. É uma troca, né? Então, é isso. Eu não posso tirar do meu bolso para realizar o sonho deles Sim. e quem vai realizar os meus. Exato. Então, E foi um período muito conturbado para quem trabalhava com o evento. Foi o Nossa. primeiro setor a fechar e o último a abrir. Exatamente. Tipo, nossa, teve essa noiva, por exemplo, eu conversei com ela há 5 anos. A gente ficou em negociação 5 Imagina, anos. para fazer a festa. Sabe, não fazia mais sentido. Tipo, nem os convidados não eram mais os mesmos. Sim, vai trocando tudo, né? A gente teve casamentos que o noivo não era mais o mesmo, mas a cerimonialista era, então é o que conta. Então funcionou o evento, pelo menos. Não, importa sim, importa que eu tava lá. Mas com todas essas mudanças, assim, me conta um pouco mais como essa questão agora do grupo, por que esse novo posicionamento, né, que tu trouxe. Então, a gente testou muita coisa, né, nesses 7 anos. Então, a gente realmente sabe o que funciona, o que não funciona, o que dá certo e o que não dá. E a gente teve muito teste ali na pandemia, né? Então, a gente resolveu, né, se posicionar de uma forma melhor. Porque sim, a gente quer atingir quem poder aquisitivo maior, a gente quer atingir mais eventos empresariais. A gente gosta muito do glamour, da sintonia, de tudo que acontece com o casamento. Mas o casamento, para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que atingir realmente o público AAA, entendeu? Que só vai escolher e não vai perguntar quanto custa. E aí a gente está em busca disso. A gente já Qualificar mais público, a gente já teve 2, 3 casamentos que realmente valeram muito a pena trabalhar, porque o casal era super querido, eles sabiam o que queriam, sabe? Que isso é um foco bem importante, saber o que quer. E saber até o que pode investir. Então, por isso que nas primeiras reuniões eu pergunto, né? Número de convidados, se quer casar ao ar livre, se a cerimônia vai ser na igreja, né? Ou vai ter algum vínculo religioso. Pergunto alguns detalhes da decoração, mas eu pergunto principalmente quanto quer investir. Por quê? Não se criam expectativas. Porque, por exemplo, um fotógrafo. A gente tem fotógrafos de R$1.000 a R$20.000 que eu indico. Aí a pessoa diz que quer gastar 20 mil no total do casamento, eu já não posso indicar esse fotógrafo, vou ter que indicar o de 1.000. Só que ela tem na cabeça dela o trabalho lá do de 20 mil. Então eu vou ter que explicar tudo para ela, que o sonho dela é desse tamanho, mas o valor é esse, a gente tem que encaixar os dois. Então, são coisas que a gente vai, porque entra psicólogo, porque daí tem É desafiador, né? Precisa, né? Então, o grupo Real Dreams nasceu para isso, para a gente direcionar as coisas. No feed agora a gente vai poder postar tudo, porque antes eu postava de todos os assuntos, casamento, formatura, porque a gente foca bastante em solene, então a gente faz bastante formaturas das faculdades aqui da nossa região. E às vezes as pessoas acabam não sabendo. Exatamente. Por quê? Porque eu não postava no feed. Eu não tinha esse posicionamento. Então, é um novo posicionamento no mercado. O Grupo Real Dreams nasceu para isso. Para ter esse novo posicionamento, para as pessoas entenderem que a gente faz formatura, que a gente faz os cursos, que a gente loca as nossas salas para treinamentos, mas que a gente tem um leque de serviços e que todos são bem organizados, mas que a gente não postava. Então, às vezes, deixava de vender. Só vendia para aquela noiva que tinha o evento. Que já conhecia, né? Que nem tem noiva que eu fiz lançamento de livro, que eu fiz o casamento, o batizado, os eventos empresariais dela, tudo. Então, tipo, né, é uma sequência de coisas, né? Perfeito, e muito legal. E até para essa questão de tu te posicionar num outro patamar. Exato. Né? Tu levar a tua empresa não somente para uma organização de eventos, mas para um grupo que realiza sonhos de todos os segmentos, né? Exatamente. Porque acaba focando ali, né? A gente acabava focando muito no feed casamento, porque noiva quer algo organizadinho, bonitinho. Sim, quer então ver o que aconteceu. Exato, já, né? quer os bastidores. E aí, então, a gente posta isso no Real Dreams Casamentos. Perfeito. E aí, cada Insta agora ficou tudo mais organizado, ficou mais claro. Perfeito. Mas me conta, assim, né? A gente tá falando de alguns desafios ali, tu acabou citando. Mas o que tu considera hoje, assim, os principais desafios na organização de um evento? De qualquer segmento, assim, casamento, formatura, corporativo, assim, o que é complicado ainda quando a gente fala de eventos? O que o outro está entendendo e o que eu quero transmitir. Então, hoje a gente faz assim, eu só fecho um trabalho completo se eu fechar com a planta 3D. Por quê?
porque criam-se expectativas dentro de algo que às vezes não foi citado, ou a pessoa imaginou que era uma coisa e era outra. Então, assim, ou a pessoa tem um poder aquisitivo e que possa a gente fazer realmente uma planta, um projeto bacana, ou realmente eu não consigo fechar mais. Porque eu não quero ter um estresse por uma coisa que não cabe a mim, entende? É que às vezes realmente... É a mesma coisa a gente vê às vezes na criação, né? No marketing. A pessoa cria ali, eu quero uma logo assim, Eu não sei quero o uma que, logo né? rosa bem bonita. É, O mas meu bem bonito rosa é uma coisa, o teu é outra, né? eu nem ia querer rosa. Exatamente. Enfim. E é bem complicado isso, né? Exato, então a gente só faz o projeto, por exemplo, não importa se é um evento empresarial e tal, porque às vezes o que eu tenho de conhecimento no evento, eu quero... Teve uma coisa muito engraçada, uma vez teve um menino que trabalhou pra gente, freelance, e eu pedi pra ele buscar um aparador. Ele veio com um saco de voal. Porque ele não sabia o que era um aparador. Um aparador é um móvel que vai na cerimônia e tal ali. E aí ele veio com um saco de voal. Ele falou que pensou no meio do caminho, que ele pesquisou no Google. E que ele não entendia o que era. Então é exatamente isso. O óbvio precisa ser dito o tempo todo. Então, por mais que a gente explique tudo para as noivas, a gente faz atas nas reuniões, a gente faz tudo isso, precisa ter uma planta 3D. Ela precisa entender o que é um pergolado, o que é uma flor, o que é uma latânia. Uma latânia é uma planta maior, uma latânia seca, se ela quer verde, que tom de verde ela quer, porque a latânia ela vai secando e no decorrer da secagem, se tu compra ela com 15 dias de colheita é um tom de verde, se tu deixa 30 dias ela tá na cor de palha. Então isso tudo é um detalhe, Um outro detalhe Mas muito... que às vezes tu coloca na tua cabeça, mas não é esse verde aqui, né? Exato. Eu quero uma parede de planta verde, mas que planta verde? Que tom de verde, sabe? É um detalhe, mas a pessoa criou na cabeça dela uma coisa, eu entendi outra na minha, e a gente precisa dessa planta em 3D para executar. Exatamente. E agora falando um pouquinho do segmento de eventos, assim, hoje como tu ajuda até outras especialistas a se formarem, né, nessa parte. O que tu percebe que as pessoas ainda pecam muito nesse segmento? De prometer coisas e não cumprir. Tá, as pessoas... isso é bem complicado, tá? Porque foi, inclusive agora eu tô com uns 3 contratos que vieram de um outro profissional. Porque o outro profissional disse que num local cabia 150 pessoas, 200, e a pessoa convidou isso, né? E agora foram ver o buffet, tipo, falta 6 meses pro casamento. Foram ver, não. Aí a pessoa, não, aqui só cabe 110. O máximo 130 se for criança. E o que eu faço com os outros convidados? Então isso acontece muito, as pessoas ainda pecam muito na hora, na pressa de fechar o contrato. Prometem horrores. Então eu falo muito assim, eu boto tudo no contrato. O que está no contrato vai ser executado. O que não está no contrato não vai ser executado. Não cria expectativa daquilo que tu não contratou. Então a gente tenta detalhar o máximo possível. A gente faz atas em reunião. Sim. Por isso, todos esses protocolos, né? Exato. Para dar segurança também para quem está contratando e para ti também, né? Porque senão criam-se expectativas, a gente está falando de sonhos. Né? Então, até aconteceu um fato uma vez que a mulher, a gente combinou, eu não faço evento temático, né? Óbvio, se me contratar especificamente. Então, eu fujo um pouco das festas de 15 anos, porque, como eu comentei, o pai, às vezes, não quer gastar nada. A mãe tem a expectativa de um sonho que não teve uma festa de 15 anos. E quer que a filha faça algo e, às vezes, a filha, tipo, nem curte usar vestido. Né? E aí eu fujo um pouco. Aí aconteceu um fato muito assim, que a pessoa criou na cabeça dela, ela não falou pra mim, ela não falou pra ninguém, ela não falou no contrato, que ela queria uma decoração que remetesse a Cinderela. Mas a única informação que todo mundo tinha, dona do espaço, responsável de tudo, é que o vestido era azul. Mas só que ela ia usar um vestido preto na balada, então se ela me falou isso, não me remeteu, nem passou na cabeça algo. E aí no dia ela se deu conta. No dia. Aí não tinha o que fazer, entendeu? Mas foi um erro que na cabeça dela ela achou que falou. Mas acontece, entende? Acontece coisas bem loucas. Sim, eventos, né? Eventos. Casamento surpresa. E quais estratégias funcionaram muito bem para Real Dreams, assim, na execução de eventos? O que tu acha que funciona super bem, assim? Eu sou muito boa nas vendas, entende? Eu vendo qualquer coisa. Tipo assim, eu consigo fazer com que o cliente entre
na vibe de colocar coisas diferentes, Aham. de executar. Porque as pessoas vêm muito com a ideia do tradicional. Aham. E o tradicional, às vezes, não é mais tão legal fazer. Tipo, pra mim, principalmente, que tô lá todo dia fazendo, né? Exatamente. Então, eu sou muito boa nessa parte. E eu sou muito detalhista. Sou muito organizada. Então, o que eu faço... Eu sempre falo, brincando, se eu falar pra noiva que vai ter uma girafa, eu vou na África e vou pega buscar a girafa e trago debaixo do braço a girafa, porque Sim. vai ter. Se eu vou ter prejuízo, não importa. Mas se eu combinei com ela, vai ter. Então, isso é uma coisa que eu garanto que tudo aquilo que a gente combinar vai ter. Por isso que eu bato muito na tecla, tem que ter esse projeto. Para não criar expectativas em cima daquilo que tu não falou para ninguém. Porque acontece, às vezes as noivas alugam uma máquina de café e brota lá. E não avisou ninguém, Sim. sabe? Que ficou esse tempo também. Mas não tinha um copo, não Sim. tinha um açúcar, não tinha nada. Ela só alugou só a máquina de café. Sim. Esqueceu de todo. E o café não, né? Ai, meu Deus. E como é que tu percebe que os eventos podem ser estratégicos, assim, agora olhando mais para o corporativo, para as empresas? Porque eu, como marketing, né, a gente trabalha muito em criar experiências, né, Sim. que promovam mais relacionamento com os clientes atuais, porque é mais barato do que tu sair captando leads, né? Até tu dentro da tua empresa, se tu consegue converter, se tu fez um casamento, tu consegue converter um evento corporativo, é muito barato, tu não precisa ir atrás de outras pessoas, né? E a gente foca muito nessa parte de relacionamento, O que a gente né? faz, assim, a gente fala bastante, é a questão do posicionamento de marca. Por exemplo, no meu evento na última quinta-feira, que eu já tinha, todo mundo já praticamente já estava sabendo o que era. Eu mudei de Real Dreams produtora para Grupo Real Dreams. O que era isso? É um novo posicionamento, não vai mudar meu jeito de atender, não vai, só vai melhorar o posicionamento e a organização. Então, para as empresas, é um posicionamento que tu vai estar mostrando um novo produto, alguma coisa. Não quer dizer que vai sair venda naquele dia. Exatamente. As pessoas têm que saber isso. As pessoas têm que ter uma noção que um evento de lançamento, de inauguração, né, é status, é um lançamento, é um posicionamento, né? é aonde que tu vai estar se comunicando, que tu vai estar Exatamente, conversando conexão. com outras pessoas, que tu não vai parar no dia a dia. E que daqui a pouco tu poderia parar, tá, tudo bem, eu vou dedicar essa semana, veja fazer o evento, vou me dedicar essa semana para visitar todo mundo. Não é a mesma coisa. Tu não vai estar recebendo, tu não vai estar produzida para fazer uns stories bacana, tu não vai estar recebendo com uma boa espumante, um bom café, ou algum docinho, alguma coisa, uma parte da gastronomia legal. Então, isso é um conjunto de coisas, que é um posicionamento. É a mesma história do influenciador. O influenciador, ele divulga a marca, ele vai te posicionar no mercado. Ele não vai vender, ele não é vendedor. Exatamente. Quem vai vender é quem responde no teu Instagram lá e que vai atender bem, que vai vender. A tua vendedora lá na loja que vai finalizar e vai vender. Exatamente. O influenciador é um posicionamento, então, tipo, o evento também é um posicionamento. Evento empresarial, as pessoas tinham que ter uma noção que tem que fazer. No mínimo, a cada 6 meses, tu tem que reunir as pessoas que fazem parte do teu time, reunir os teus fornecedores, mostrar que tu tem interesse com eles em alguma coisa, que tu gosta deles, que, tipo, tu quer que eles façam parte da tua história. Então, é muito porque... Por que eu botei muito... eu não quis criar lá o cardzinho, eu fui, ou eu isso, ou eu aquilo, eu faço parte da história. Porque as pessoas que foram convidadas para esse meu novo posicionamento no mercado fazem parte da minha história. E eu quero que continuem fazendo, né? Perfeito. E esse ponto que tu trouxe, assim, que não vai fechar a venda do dia, isso é muito importante, deixar bem claro. Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que realmente o evento... eu vou fazer evento, gastei 10, vou faturar 20 no mesmo dia. Não é assim, gente. Não. É uma questão de marca, de trabalhar essa Por isso que imagem, tem que saber de como fazer isso. Não adianta, por exemplo, tu fazer uma inauguração e chamar tua família. Óbvio, é muito legal. No meu aniversário, eu faço um evento e chamo a família, chamo as amigas. Muita gente ficou de fora e que ficou me questionando se este evento que eu fiz agora. Mas era um outro momento, né? Mas não é um posicionamento de marca. Chamar pessoas novas, contato novo. Chamei alguns parceiros, que nem eu falei, que fazem já parte da história. E parceiros novos para começar a fazer parte da história. Perfeito. Kati, estamos chegando no fim do nosso tempo. Passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente gosta de conversar. Kati, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Grupo Real Dreams. O
Perfeito. Gente, lá vocês vão encontrar todos os acessos. Tem todos os arrobas lá na bio, então é mais fácil. Foca no grupo Real Dreams e o resto a gente encontra lá. Perfeito. Gente, muito obrigada pela Obrigada tua participação. pelo convite, assim, adorei. Ah, que bom, foi muito legal. E até o próximo episódio. Um beijão e sigam a Aura. Beijo aurianos pra vocês.